E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou continuar a série sobre mineração de criptomoedas e a gente vai falar um pouquinho sobre as peças para a montagem dessa rig de mineração. O que eu escolhi aqui, ou melhor, vou falar um pouquinho sobre todas as peças e depois eu falo quais exatamente eu vou utilizar. Se eu fosse montar um computador, acho que a primeira peça que eu ia escolher seria um processador, que ele que vai fazer todos os cálculos, né? É uma peça fundamental para um computador tanto profissional como computador game, enfim, para um computador, né? A segunda peça, pensando também em um computador, seria acho que a placa-mãe, porque pensando no processador, a gente tem que definir o processador, a gente tem que definir qual a placa-mãe que a gente vai conectar ele, e a gente precisa se atentar muito no socket. O que é esse socket? É vamos dizer, resumindo, o encaixe do processador com a placa-mãe. Ele tem um padrão, cada processador tem uma versão, por exemplo, esse aqui, o socket é o AM4 e essa placa-mãe é compatível com ele. Se fosse um socket da Intel, por exemplo, LGA 1150, 1151, cada versão desse socket você precisa de uma placa-mãe compatível. Definindo isso, a próxima peça, eu acho que em um computador game, eu definiria a memória, que dependendo do processador a gente também, vamos supor, para abrir duas abas no Chrome a gente já precisaria de 8 GB de memória RAM. E depois, acho que a fonte de alimentação e dependendo do processador, uma placa de vídeo. Já para mineração, eu acho que a ordem é um pouquinho diferente. Eu escolheria a primeira peça, acho que a mais importante talvez, é quantas placas de vídeo eu vou utilizar para minerar. Vou deixar o Bitcoin aqui. Então eu precisaria escolher, ver a oportunidade. O que acontece? Vamos dizer, essa aqui é uma placa de vídeo nova, uma 3060 Ti, modelo LHR. O que é esse LHR? O LHR é uma limitação que a NVIDIA implementou em algumas placas de vídeo para limitar mesmo a mineração. Acho que eles quiseram focar mais no mercado gamer, entre outros mercados, e eles fizeram essa limitação. As placas da AMD, eles não implementaram esse LHR, então todas as placas que você comprar, você tem ela liberada para você fazer o que quiser. Já a NVIDIA, infelizmente, ela implementou isso aqui. Mas eu gosto bastante, todas as minhas placas são da NVIDIA. Então o que a gente precisa saber? Primeiro, que moeda você vai minerar? Existem algumas características importantes. Por exemplo, a quantidade de memória RAM que ela tem. Algumas moedas, por exemplo, o Ethereum, que é a moeda que eu minero, ela já está precisando, se eu não me engano, 4.5 GB, ou é um pouquinho mais de 4 GB para minerar. Ou seja, uma placa de vídeo que tenha menos de 4 GB de memória VRAM, você não vai conseguir usar ela para minerar. Então todas essas placas aqui têm no mínimo 6 GB. Eu acho que a 3070 tem 8 GB. É legal você usar um site chamado What2Mine, apesar que tem hoje no Brasil também o site, acho que do Juliano Caju e do Rafa Tech, que você consegue ver algumas placas de vídeo, quanto que ela performa em algumas moedas de mineração. Então é legal você dar uma olhadinha nela lá e ver qual que está com o melhor custo-benefício. Que nem, por exemplo, tem aqui a 1660, tem a 3060 Ti. Essa aqui, mesmo com a limitação LHR, hoje ela já está fazendo, se eu não me engano, 75%. Eles conseguiram fazer ela minerar da performance que ela poderia entregar, né? Eles já conseguiram desbloquear ela, então ela está minerando até que bem. Agora essa aqui, por exemplo, a 1660, mesmo que você compre ela nova, por exemplo, acho que essa placa aqui eu comprei ela nova, que é uma 1660 Ti. Mesmo a placa nova, eles não lançaram a versão LHR dela, então se você comprar ela, você consegue minerar com ela com 100% da força dela. Já, por exemplo, as 3070 nova, opa, caiu uma caixa aqui. Todas as placas novas, infelizmente, já estão vindo com um LHR aqui. Então você também vai ter essa limitação de performance. Então tem a 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3090. A 3090, se não me engano, ela não tem LHR. Então é uma placa bem cara, se você comprar eles não estão limitando, você pode usar a força total dela. A primeira peça que eu começo a pensar, que planejar para mineração são as placas de vídeo. Então você tem que escolher a placa de vídeo que é possível minerar, né? Você tem que ver se ela é possível minerar e ver certinho quanto ela rende, o custo dela, né? Se você comprar uma placa muito cara, não é que é muito caro, né? Você tem que ver o custo-benefício dela, quanto tempo ela vai se pagar, enfim, se você estiver pensando em retorno do investimento, né?
A segunda peça aqui agora, eu acho que eu nem pensaria ainda já na placa-mãe, eu pensaria, montando uma rig nova hoje, na fonte de alimentação. O que acontece? Como essas placas de vídeo elas vão ficar ligadas 24 horas por dia, elas vão consumir bastante energia. Então, para quem paga energia 100%, você precisa pôr na ponta do lápis o custo, tudo certinho, se vai valer a pena ou não para você. Como eu comentei, aqui eu tenho a energia solar, então para mim hoje vale muito a pena, porque eu converto esse excedente em criptomoedas que depois eu vendo e transformo em dinheiro, ou posso segurar as criptomoedas, enfim, aí vai da estratégia de cada um. Então a segunda peça aqui super importante é a fonte, porque como eu comentei, elas vão trabalhar 24 horas por dia e vão consumir bastante energia. Então você precisa de uma fonte forte, uma fonte de qualidade. Outra coisa, você precisa prestar atenção nos cabos que as fontes têm, porque algumas fontes podem ter lá 700, 800 watts, mas elas não têm o cabo PCI de força, que é o que você vai conectar nas placas. Então você precisa dimensionar tanto quanto elas vão consumir e quanto a disponibilidade de cabos que elas têm. Eu tenho aqui na minha rig que eu estou montando e que eu vou montar agora aqui, uma fonte da XPG e essa aqui da Superframe. São duas fontes aqui. Essa aqui tem um custo-benefício bem legal. Ela tem as certificações tanto da PFC 80 Plus aqui, né? O selo 80 Plus, a Cybernetics, a TechLab fez o teste. Essa a XPG é uma fonte que eu gosto bastante também. Essa aqui é a modelo Pylon, que é a mais barata, mas já é uma fonte bem legal. E tem se eu não me engano, eu não lembro se é um modelo Gold, que tem uma performance ainda melhor, que é muito importante também quando você estiver montando, porque você pode ver aqui a eficiência, né? Cada fonte aqui ela tem uma eficiência. Aqui acho que eles não têm o gráfico, mas aqui tem o gráfico que a gente pode ver o consumo, né? Aqui, se você estiver utilizando entre 40% e 60%, é onde ela tem a maior eficiência para entregar a força, né? Ela tem ou menos desperdício de energia, né? Então é importante. Outra coisa muito importante que eu lembrei agora relacionada a fontes é a sua instalação elétrica. Se você for utilizar ela em 110, você já perde um pouco de eficiência aqui. E no 110 você tem que ver se a bitola, né, a grossura do fio também suporta o quanto de energia essa fonte vai puxar. É muito importante isso. Senão você vai derrubar o disjuntor se o disjuntor proteger o seu fio, porque se ele não proteger e esse fio, sei lá, pegar fogo, pelo amor de Deus, né? Que tragédia. Então é importante você verificar isso. Se você já tiver uma tomada 220, já é legal que ele está distribuindo ali duas fases no fio, né? Então você já consegue ter uma performance melhor, tanto aqui na fonte, quanto também na carga que esse fio vai puxar do seu padrão de energia, né? Então é importante você tirar um tempo, planejar isso, se você for montar, né? Planejar esse consumo de energia, ver certinho quanto as suas placas vão consumir, todo o sistema, e ver se a sua infraestrutura elétrica comporta todo esse equipamento ligado 24 horas por dia. Aí, depois, eu acho que agora sim eu entraria na placa-mãe e processador. O que acontece? Para ligar várias placas de vídeo, vamos precisar de vários slots PCI na placa-mãe, ou a gente vai precisar de um multiplicador de PCI. Eu não tenho um agora aqui para mostrar, mas é uma pecinha que você conecta em um PCI Express aqui e expande para vários. Aí, para a gente montar todas as placas de vídeo aqui na placa-mãe, elas ficariam muito perto uma da outra e não seria possível. Aí a gente vai precisar de um dispositivo aqui que a gente chama, esse hardware aqui, que é um riser. Nós vamos colocar a placa de vídeo aqui e dele a gente vai puxar um cabinho USB, um cabinho USB aqui que a gente vai conectar nesse riser. A placa de vídeo vai ficar conectada aqui, vamos conectar o cabo USB e esse cabo USB a gente vai conectar essa pecinha aqui no slot PCI da placa-mãe. Então a gente vai conseguir conectar, por exemplo, nessa placa-mãe específica aqui, são 5 placas-mãe sem precisar do multiplicador. Agora, se for uma outra placa, se a placa-mãe não tiver
a quantidade de PCI suficiente para a quantidade de placa de vídeo que você deseja instalar, aí você vai precisar de um multiplicador. Precisa verificar tanto a placa-mãe quanto o processador, se eles conseguem distribuir mais PCI. Então daí você pode pôr o multiplicador, que é quase uma pecinha um pouco maior que essa, com várias USBs aqui que você conectaria. Depois eu vou mostrar ou adiciono uma foto aqui, como é essa peça. E o processador, esse processador aqui no caso que eu estou mostrando é um Ryzen 5 3600. Não acho que é um processador indicado para esse sistema, porque é um processador que gasta um pouco de energia. Tem o Ryzen, se eu não me engano, não é nem o Ryzen, é um Athlon 200G ou 300G, que é um processador que consome pouca energia e que eu poderia instalar nessa placa-mãe e ela conseguiria rodar todo esse sistema aqui tranquilo e com um consumo melhor de energia. Esse processador aqui, por exemplo, eu acho que não seria muito legal. Depois vamos precisar de memória. Caiu a caixa aqui. Para o sistema aqui, se você for usar o Windows, você precisaria de pelo menos 8 GB de RAM para rodar o Windows. Se você for rodar um sistema chamado RiveOS, pelos testes que eu fiz, pelo menos 4 GB de RAM. Eu consegui rodar ele com 2 GB de RAM, só que ele acaba travando um pouco e ele acaba reiniciando. Com 4 GB de RAM ele rodou, pelo que eu vi ali, não travou nenhuma vez. Então 4 GB de RAM se for RiveOS, ou pelo menos 8 GB se for o Windows. Mas as memórias eu estava vendo, talvez se você for comprar um pente DDR4 de 4 GB ou 8 GB, talvez a diferença seja 40, 50 reais, então já compensa comprar 8 GB, até que se futuramente for vender, acho que é uma memória que vai ter um preço de revenda melhor. Depois vamos precisar também de um HD, ou um HD se for o Windows, ou um pendrive se for o RiveOS. Você pode instalar o RiveOS no pendrive e botar esse sistema pelo pendrive, vai rodar muito bem também. E por fim, e não menos importante, a gente tem as fãs. O que acontece? Como eu comentei, que foi um dos problemas que eu tive, que no computador, como não tinha esse fluxo de ar muito bom, as placas estavam esquentando um pouco. Depois que eu coloquei nessa estrutura de rig, ele já melhorou, mas a gente tem que adicionar fãs. Eu tenho aqui uma fã simplesinha, que eu comprei na assistência aqui, acho que eu paguei R$9, não é uma fã muito boa, mas já ajudou. Depois eu tenho uma fã aqui, infelizmente eu não achei mais para comprar, que foi o azul do Fusca que indicou, que ele tem um canal. Essa FeatherX é uma fã muito legal, ela tem um fluxo de ar muito bom. E essa aqui que eu comprei recentemente da Rise Mode, que é uma fãzinha simples, eu paguei acho que R$15 ou menos, até menos. E é uma fã bem legalzinha, não é também uma super fã, mas tem um custo-benefício super interessante. Às vezes vale mais a pena você comprar várias dessa do que uma ou duas dessa, né? Então tudo depende, você tem que fazer o dimensionamento. Uma coisa importante também, quem mora para o sul tem a vantagem de ter um clima um pouco mais fresco de quem mora, por exemplo, no Nordeste. Então você tem que ver também o ambiente onde você vai instalar essa rig, né, onde você vai montar essa mineração, para ter uma boa performance na troca de calor, né? Tanto tirar o ar quente do ambiente quanto admitir um ar mais fresco. E para fechar esse vídeo de peças aqui, algo que é muito importante, porque a gente precisa montar tudo isso no local aqui, é a estrutura, que aqui eu vou ter o apoio da Metalitech. Eles mandaram aqui para mim essa estrutura, que a gente vai montar a rig agora no próximo vídeo. E nessa estrutura a gente consegue as condições ideais para ter esse fluxo de ar que eu comentei. Então é uma parte muito importante. De todas as peças, eu acho que vale a pena o investimento nessa estrutura aqui. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e até o próximo. Tchau!